Hora de falar com o Dr. Mauro César Martins aqui no Jornal da Mix. Bem-vindo, meu amigo. Um bom dia a todos, ouvintes, telespectadores e vocês. Dr. Mauro, a gente tem que agradecer a quantidade de pessoas que sempre nos param na rua, fazem os comentários aqui. Tem muita gente que está acompanhando, né? Realmente a audiência da Mix comprova isso. Que aonde a gente vai, as pessoas comentam algum comentário que a gente fez aqui. Muito bem. Bom, nos comentários de hoje a gente começa com esse primeiro aqui. Flávio Dino, em um evento no Maranhão, atuou, de certa forma, como cabo eleitoral. E os questionamentos nas redes estão para o ministro do STF. Se ele é ministro do STF ou se ele é cabo eleitoral. O senhor acompanhou essa situação, né, doutor Mauro? Acompanhei. Ele, ao proferir uma aula magna, ele está numa disputa de poder no Maranhão. Porque ele foi governador 2 vezes e o vice dele foi candidato à reeleição. Aí o Flávio Dino foi para o Senado, o Flávio Dino se elegeu no Senado e o vice dele se elegeu no Maranhão, que é o atual governador. Ocorre que o Flávio Dino, ele se desentendeu com o governador por nomeação de pessoas no Tribunal de Contas do Estado, por disputa de poder. E o atual governador não vai indicar o seu vice atual, que era uma indicação do Flávio Dino, para ser candidato à reeleição do governador. Então vai ser um perereco, porque o Flávio Dino quer boicotar o governador do Maranhão. E você deve saber que o Maranhão e o Piauí são os 2 estados que o maior índice de pobreza, de miséria e de falta de saneamento básico do Brasil. Então eles brigam pelo poder e o povo mesmo, o Barnabé, ele se lasca. Fica sempre para baixo, sem nenhuma oportunidade de ter uma vida digna e honrada como merecem. Então o Flávio Dino tira a capa de ministro do Supremo e veste a capa do ex-senador. Então tem uma hora que ele é ex-senador, nesse caso do Maranhão, e tem uma hora que ele senta lá como ministro do Supremo, aí ele lembra que ele foi ministro da Justiça do Lula, né? E o Lula nomeou ele para o Supremo. Então isso é mais uma prova do descrédito que chegou o Supremo Tribunal Federal em termos constitucionais, em termos republicanos. Os ministros abertamente falam contra, exemplo, a direita, e abertamente julgam e falam a favor da esquerda. E o Supremo teria que ser um órgão reservado para que tanto a direita quanto a esquerda, e quem não é nem da direita nem da esquerda, buscar o Supremo e saber que lá ele não vai ter um juiz político e vai ter um juiz constitucional. Mas há muito tempo, infelizmente, nós não temos isso. Na legislação não existe nenhuma proibição de uma manifestação política? Claro que existe. Inclusive já tem deputado protocolando hoje crime de responsabilidade contra o ministro Flávio Dino. Inclusive devem pedir o impeachment dele, porque tem um parágrafo da legislação que o juiz, seja da primeira instância, segunda instância, terceira instância ou Supremo, eles não podem ter manifestação política. E ele teve manifestação política claramente tendenciosa, seja para o lado A, seja para o lado B. Os outros também têm bastante, né? Infelizmente tem. Eu não vejo a Carmen Lúcia falando nada disso, mas o Barroso, sim, o próprio Alexandre de Moraes... mais, né? Os ativistas, Mas de uma certa forma... são aqueles que, de certa forma, já trabalharam com o governo, Isso, estão vinculados ao governo. Esses se expõem mais contra o governo anterior. Doutor Mauro, e em termos de credibilidade da justiça, o senhor vê alguma saída nesse sentido? Não vejo saída. Não tem saída, né? A primeira instância é bem avaliada, a segunda instância razoavelmente bem, mas vai para Brasília, STJ e Supremo, a avaliação é péssima da população e do jurisdicionado, daqueles que precisam deles lá. É muito questionável,
Há aqueles que gostam, normalmente são os beneficiados. Os que ganham. Mas tem um questionamento muito grande da sociedade pelo papel do STJ e do Supremo Tribunal Federal na atualidade. Que a justiça tinha que ser cega, né? Sim, mas nós sabemos que não é, mas deveria ser. Ocorreram muitas nomeações no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Temer e agora com Lula para o STJ. Então, a grande maioria de ministros do STJ, que é um órgão antes do Supremo, é toda formada por indicação petista. Então é mais um problema ainda. Muito bem, a gente volta já já com o Dr. Mauro César Martins.